Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de introdução C++, agora nós vamos continuar aquele código do vídeo passado. A gente estava falando sobre sensores, um sensor industrial, a gente implementou a classe sensor industrial e agora nós vamos criar uma classe derivada dessa classe sensor industrial. Aqui vou adicionar um arquivo header para a definição do protótipo da classe sensor com ajuste, tá certo? Novamente, nós vamos definir a macro para evitar que essa classe seja definida mais de uma vez. E vamos aqui definir a nossa classe agora com a herança, assim como eu tinha explicado já no vídeo anterior. A gente usa dois pontos, palavra-chave public e a classe base. Para eu conseguir incluir a classe base, eu tenho que, obviamente, tornar visível para esse arquivo. Então, agora public sensor industrial. Pronto. Simplesmente dessa maneira já está feita a herança. Tá legal, pessoal? Então, tudo que a gente possui, todos os atributos e métodos aqui da classe sensor industrial passam a ser também agora atributos e métodos da classe sensor com ajuste. Beleza? A diferença desse sensor, como eu tinha explicado, é que ele vai possuir um conjunto de dados que são ajustados, né? A gente vai ter coeficientes ali de ajuste que permitirão a gente ajustar os dados desse sensor de acordo com os dados lidos, né? Então a gente vai ter os dados brutos, né? Aqueles que foram lidos, e a gente vai ter agora os dados ajustados. Aqui, como membros privados, eu vou ter um vetor com os coeficientes. Esse vetor também vai ser dinâmico. Eu vou, de acordo com a quantidade de coeficientes, eu vou ali armazenar um espaço maior ou menor. Vou ter um atributo aqui, número de coeficientes. O vetor dados ajustados, né, que vão ser os dados, o conjunto de dados ajustados. Note, o sensor com ajuste já possui o atributo dados. Ele vai ter um bloco de memória com os dados crus, digamos assim. E eu vou criar agora um outro bloco de memória com os dados ajustados. E ele vai ser apontado por esse ponteiro aqui. Tá legal? Faltou incluir, né, pessoal, a medição. Vou ter aqui uma função ajustar dados, um método privado. Ele não vai ser público para os usuários. Os usuários eles não vão acessar diretamente esse ajustar dados. Ele vai ser um método interno aqui da minha classe que eu vou utilizar toda vez que eu fizer a leitura dos dados ou mudar os coeficientes, eu vou rodar esse método para que os dados sejam ajustados com os novos coeficientes ou com os novos dados lidos. Aqui novamente, os construtores eles vão ter a mesma característica do construtor do sensor industrial, né? String, string. E a gente vai ter aqui algumas funções set, setar os coeficientes. Eu vou passar um const double, ponteiro de double, e o número de coeficientes. Tá certo? O procedimento vai ser bem parecido com a leitura dos dados, só que vai ser a leitura dos coeficientes. Vai ter um método getCoef, né? Caso o usuário queira saber quais são os coeficientes atuais. Agora, pessoal, eu vou ter uma nova função ler dados. Eu posso ter uma função com o mesmo nome. Tá certo? Vai ser o mesmo nome
e os mesmos atributos. Qual é a diferença? Agora, ao ler os dados, eu vou querer fazer uma especialização. Eu vou reimplementar essa função ler dados, tá certo? Para que a leitura dos dados seja feita de acordo com esse sensor com ajuste. Né? Então, eu vou ter uma nova implementação de ler dados. Ela vai sobrescrever a implementação lá do nosso sensor industrial. Vou ter também um novo limpa dados, um novo método limpa dados. Vou criar um método aqui limpa coefs e vou também reimplementar o método imprime dados. Agora eu vou querer imprimir não os dados crus, né, mas os dados ajustados. Beleza, pessoal? Normalmente aqui a gente tem uma redução, né, à medida que a gente vai especializando. A gente já tem então essa classe sensor com ajuste, uma quantidade maior, né? Ela vai sempre crescendo o número de funcionalidades à medida que a gente vai derivando, né? Porque eu tenho todas as funcionalidades da base, mais agora novas funcionalidades da classe derivada. Então eu vou criar agora, vou implementar essa classe derivada, sensor com ajuste CPP. Eu vou ter que dar um include o sensor industrial, porque eu vou usar alguns métodos dele, e vou ter que incluir também sensor com ajuste. Aqui eu vou precisar incluir também a biblioteca iostream. Vou incluir a string, eu vou utilizar também durante o meu código. Vou incluir uma biblioteca aqui, que é a cstring, que a gente vai utilizar para memset, e uma biblioteca cmath, para utilizar a função de potência. Tá legal? Então essas aqui são as nossas bibliotecas. Agora a gente vai utilizar aí, criar o construtor, implementar o construtor. Opa, sensor com ajuste. Sensor com ajuste vai ser um string id, que eu posso colocar também, né? Const string const string e a unidade. Bom, vejam que esse sensor com ajuste aqui, pessoal, esse construtor, ele tem a mesma característica do construtor da nossa classe base. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de ter que reimplementar tudo aquilo que foi feito lá na nossa classe base, eu posso simplesmente invocar o construtor da classe base de forma explícita. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca 2 pontos, né, para fazer a inicialização. E a gente vai inicializar como? Vou utilizar aqui, ó, o sensor industrial, o seu construtor. Passando para esse construtor o identificador e a unidade. Tá certo, pessoal? Então, eu não preciso reimplementar o construtor, né, fazer isso aqui tudo de novo, o construtor da minha classe base. Não há necessidade. Eu posso deixar que os atributos relativos à classe base sejam inicializados pelo construtor da classe base. Inclusive, isso é o mais interessante. Porque caso eu queira mudar alguma coisa, eu não preciso mudar aqui na classe derivada e na classe base. Mudaria somente na classe base. Beleza? O que eu vou fazer de diferente aqui? Eu vou inicializar aquilo que é específico da classe derivada. Quais são os atributos específicos da classe derivada? Vamos dar uma olhada aqui. Vai ser os coeficientes, os dados ajustados e o número de coeficientes. Então, nós vamos fazer aqui apenas essa modificação. Então, a gente vai ter aqui os dados ajustados, que vai receber no PTR, os coeficientes,
vai receber também no PTR, e aqui o num de coeficientes, que vai receber 0. Tá legal? Então, com isso, pessoal, eu inicializei aqui no construtor da classe derivada somente aqueles atributos que fazem parte da classe derivada. Os da classe base, eu invoquei explicitamente o construtor da classe base. Beleza? Eu tenho acesso aqui na classe derivada, obviamente. Lembre-se, toda a classe derivada é uma classe base. Então, ele possui tudo que a classe base tem e mais algumas coisas. Então, ele possui esse construtor também. Ok? Agora, vamos implementar o destrutor. Eu vou invocar aqui o limpa-dados, da mesma maneira que eu fiz com o outro. Só que agora eu vou invocar também o limpa-coefs. Tá certo? E vou imprimir aqui destrutor da classe sensor com ajuste invocado. Só para a gente poder ter um controle aqui de que momento que esse destrutor foi ou não foi invocado. Beleza? Agora vamos implementar as funções, os métodos, né, específicos da classe sensor com ajuste. setCoef. Ele recebe um const double coefs, né? Seriam os coeficientes novos e um const int num coefs, o número de coeficientes. O procedimento é parecido com a leitura dos dados, só que a gente vai fazer leitura de coeficientes. A gente vai limpar os coeficientes, atualizar o número de coeficientes de acordo com o numCoefs. E a gente vai alocar dinamicamente o espaço para os novos coeficientes. Vão ser do tipo double. E o tamanho é justamente o num de coeficientes. Beleza? Feito isso, a gente faz a cópia agora. Faz um for int igual a 0 e menor que this numCoefs e mais. A gente vai ter aqui então this coefs e igual a coefs, e copiando os coeficientes que foram passados como argumento para o nosso bloco interno de memória com os coeficientes. Aqui eu vou, esse método é void. Atualizei os coeficientes, e o que a gente vai fazer? Vou invocar aqui o ajustar dados. Tá certo? Por quê? Mudei os coeficientes, eu tenho que também reajustar os dados para esses novos coeficientes. Note que eu vou sempre invocar o ajustar dados toda vez que eu mudar os coeficientes ou ler novos dados. Beleza? Bom, agora eu vou ter também um void aqui. Vejam, só para mostrar para vocês, aqui eu tenho o getID, getNumEd, getUnidade, que são todos os métodos da classe base, mas veja que eles estão disponíveis aqui também na classe derivada, assim como eu já tinha falado. Então, vai implementar o getCoef, que recebe aqui as referências, né? nCoef e ponteiro, né? Coefs, onde eu vou passar. Então, nCoef recebe this nCoef e os coefs, o coefs, né, que é o ponteiro passado ali como argumento, recebe o ponteiro
que é atributo da nossa classe sensor com ajuste. Beleza? Próxima função. Ler dados. Eu passo por ler dados. Mesma coisa que a gente fazia lá para a classe base. Passa a medição M e passa o num dados. N dados. Beleza? Então, em termos de protótipo, a mesma coisa lá da nossa classe base. Qual que vai ser a diferença? Eu vou limpar aqui os dados, invocar o método limpa dados, e vou chamar aqui, em vez de fazer tudo que eu estava fazendo lá no sensor industrial, né, em vez de fazer novamente aqui, ó, todo esse processo, eu não preciso. Os dados brutos, né, os dados não ajustados, que são aqueles armazenados na nossa classe base, né, nos objetos da classe base, eles vão ter que ser lidos da mesma maneira. A diferença é que eu vou ter que, após ler esses dados brutos, eu vou ter que fazer o ajuste. Então, eu vou invocar aqui, ó, sensor industrial, ler dados. Vou invocar o método ler dados da classe base. Passando aqui a medição e o N dados. Beleza? Com isso eu vou realizar todo aquele procedimento lá da classe base. E agora eu vou fazer o quê? Dados ajustados. Vou criar um novo bloco de memória para esses dados ajustados. New medição. N dados. Beleza? Veja que o num dados, né, o número de dados, eles vão ser atualizados aqui dentro. Tá certo? O atributo lá da classe base, ó, esse nummed, perdão, ele vai ser atualizado dentro da função ler dados da nossa classe base. Então eu não preciso mexer com isso, não preciso alterar nada aqui na classe derivada. Simplesmente invoquei, reservei o espaço para nova quantidade de dados, né? Agora eu tenho novos dados ajustados e eu vou chamar agora o this ajustar dados. Beleza? Aloquei e vou ajustar os dados. Beleza? O limpa dados, pessoal, aqui da classe derivada, ele vai ter uma peculiaridade, porque agora eu tenho um outro bloco de memória, não só os dados brutos, né, mas os dados ajustados também. Então, sensor com ajuste, limpa dados. A gente vai invocar o sensor industrial limpa dados, por quê? Para limpar os dados brutos, tá? São esses dados aqui, ó, da classe sensor industrial. Lembre-se, a classe sensor com ajuste também possui esses dados, tá certo? Os dados brutos. Mas a gente possui, além dos dados brutos, os dados ajustados, e é por isso que eu tenho que fazer agora a limpeza desses dados. Então, if this, dados ajustados, diferente de no PTR, a lógica é a mesma que a gente utilizou na classe base. Delete these dados ajustados, these dados ajustados igual a no PTR. Mesma coisa que a gente fez lá na classe base, só que agora para o bloco de memória que é exclusivo da classe derivada. Ok? Agora, vamos limpar também, criar aqui a função limpa coefs, que é muito similar, né? A gente vai testar se existem coeficientes. Se existirem coeficientes,
a gente faz um delete de squares. Aqui, pessoal, faltou a gente inicializar esses coeficientes. Para que a gente tenha um resultado consistente, eu até tinha colocado aqui coef igual no PTR, mas vamos fazer um pouquinho diferente, estou pensando aqui agora. Vamos colocar o coeficiente como 1, né? Assim, de tal maneira que quando a gente chamar o ajuste, a gente tem os dados ajustados igual aos dados brutos. Então seria coeficiente com uma reta, né? Vamos ajustar como uma reta de coeficiente angular igual a 1 e coeficiente linear 0. Vamos fazer isso para que o nosso programa fique um pouco mais consistente. Vamos colocar aqui coefs igual a new double 2. This coefs 0 igual a 0. Coeficiente linear igual a 0. This coefs 1 igual a 1.0, né? This coef igual a 2. Beleza, pessoal? Só para que os nossos coeficientes aqui, a gente tenha um valor consistente na inicialização. A gente constrói o objeto com o ajuste sendo uma reta, coeficiente angular igual a 1 e linear igual a 0, de maneira que os dados brutos serão iguais aos ajustados. Então a gente deixa o nosso sistema um pouco mais consistente na inicialização. Eu tinha esquecido de fazer isso. Então a gente faz aqui, deleta os coeficientes. E número de coeficiente igual a 0. Beleza? Faltando agora implementar aqui dois métodos, que é o ajusta, né? Ajustar dados e o imprime. Então, vamos implementar void sensor com ajuste. Note que a gente está usando várias ferramentas que eu falei em aulas anteriores, tá bom, pessoal? Então, se você está com dúvida no delete, no new, a gente tem vídeo só para explicando essa parte de alocação dinâmica. Então, ajustar dados. É um método privado aqui da classe sensor com ajuste. O que nós vamos fazer? Antes de ajustar os dados, a primeira coisa que eu vou fazer é garantir que todas as posições de memória dos dados ajustados são iguais a 0. Isso vai facilitar o nosso algoritmo. Então, eu vou usar aqui o memset. Qual que é o ponteiro para o bloco de memória? Dados ajustados. Qual é o valor que eu quero preencher? Eu quero preencher tudo com 0. E aí, qual é a quantidade de bytes, né? Então, vai ser this get nummed. Tá vendo? Eu não tenho acesso ao nummed. Veja, eu não consigo acessar aqui o número de medições do sensor industrial diretamente na classe derivada. Por quê? Porque ele é um atributo privado. Somente aqui a classe base tem acesso direto ao atributo nummed. Mas a gente tem aqui o método getNummed, que permite à classe derivada acessar do mesmo jeito esse atributo, esse dado. Então aqui, ó, eu preciso usar this getNummed vezes sizeOf medição. Então o que eu fiz com esse comando memset aqui? Eu estou preenchendo todas as posições dos dados ajustados, né? E como é que eu sei com 0? Como é que eu sei o tamanho, né? Quantos bytes eu vou ter que preencher com 0? O tamanho vai ser a quantidade de medições vezes a quantidade de bytes de uma medição, né? Então eu uso o sizeOf lá na struct medição, ele vai pegar ali o tamanho tanto de uma string quanto de um double e vai somar esses valores e vai nos retornar aqui no sizeOf. Então agora, depois de executada essa linha 72, tudo está zeradinho, bonitinho para a gente trabalhar. Agora sim, eu vou primeiro checar, né, pessoal, no ajustadados. Imagina que o ajustadados é invocado, sendo que eu nem tenho dados ali brutos. Então primeiro eu vou
verificar se eu já previamente aloquei aqui o espaço de memória para esses dados ajustados. Então, eu vou checar aqui, if this dados ajustados é diferente de no PTR, ou seja, existem os dados, né, o espaço de memória para os dados ajustados. E, na verdade, o ideal é colocar o mem7 aqui dentro. Então, verifico primeiro se if estava no lugar errado. Desculpa, pessoal. Verifico se existe o espaço de memória, né, para os dados ajustados, limpo. Depois, faço aqui um for. Vou ajustar cada um desses dados de acordo com os coeficientes. Int i igual a 0. I menor que this dados num dado, né? Usar aqui de novo get med e mais. Beleza? Então, agora a gente faz aqui this dados ajustados e ponto horário é igual a this dados. Veja que aqui eu consigo acessar diretamente o atributo dados. Eu não preciso fazer através de uma função get. Por quê? Dados é um atributo do tipo protegido. Então, eu tenho acesso a esse vetor dados, a esse ponteiro dados, na minha classe derivada. Eu não preciso usar essa função get. Certo? Então, this dados e ponto horário. Então, o horário não precisa ser ajustado. É o mesmo. Então, estou copiando aqui para os dados ajustados o horário igual ao horário dos dados brutos. E agora eu vou varrer aqui int c igual a 0, né, dos coeficientes, c menor que this num coef, c mais. Então, eu vou agora, para cada um dos coeficientes, ajustar ali os meus dados. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, this dados ajustados e ponto valor, ele vai receber mais igual. Então eu vou somando, como é uma equação, né? Eu estou ajustando através de uma equação polinomial. Então eu vou somar as contribuições individuais de cada uma das parcelas, de primeira ordem, de segunda ordem. Então eu posso aqui ajustar com equações do primeiro grau, do segundo grau, da maneira que eu quiser, utilizando esse algoritmo. Como é que vai ser isso? Olha, this coefs C vezes ou, que é basicamente a potência, é uma função que a gente implementou anteriormente, mas eu estou usando aqui a biblioteca CMath, já possui a implementação. Passo a base, que vai ser this dados, né? Os dados não ajustados, e ponto valor. E o expoente é justamente a ordem aqui do coeficiente. Então, na primeira iteração, eu vou estar igual a 0. Então, eu vou elevar a 0, que vai ser igual a 1. Então, é o coeficiente linear. Segunda iteração do loop for, c igual a 1. Eu vou estar aqui fazendo a correção pelo coeficiente angular, né, se for uma reta. Terceira, segundo grau, né, coeficiente de x ao quadrado, e assim sucessivamente, e vou somando, acumulando esses valores aqui no dados ajustados i para atualizá-lo. Ao final, a gente vai ter a correção do valor bruto para o valor ajustado. Beleza, pessoal? Então aqui é o nosso procedimento de ajuste, tá? Onde eu copio o horário e ajusto o valor das medições. Finalmente, eu vou reimplementar aqui a função imprime dados, que eu vou até copiar aqui, né, da minha função
sensor industrial, vai ser muito parecido. Essa estrutura aqui vai ser praticamente igual. Só que aqui vai ser dados ajustados do sensor. Aqui eu não consigo usar o NumMed, estão vendo? Então eu vou colocar aqui getNumMed, porque é um atributo privado da minha classe base, então não tem acesso à classe derivada. E aqui, em vez de ser dados, vão ser os dados ajustados. Então não vou imprimir os dados, somente os dados ajustados. Note, eu poderia imprimir os dados, tenho acesso a eles, mas eu vou estar imprimindo somente os dados ajustados. Beleza, pessoal? Então está implementada a nossa classe derivada. Vamos agora testar ela lá no nosso programa main, lá no nossa função main. Vou colocar aqui depois. Vamos criar aqui um sensor, vamos atribuir, né, obviamente, aqui, fazer um include. Sensor com ajuste. Nós vamos criar aqui sensor com ajuste SA. Vamos colocar aqui um nome para ele. Coloquei aqui S02 AJ de ajustado. Também litro por segundo. Vamos ler os dados. Eu vou passar os mesmos dados, tá certo, pessoal? Para não ter que criar de novo. MEDs. E aqui no MED são as medições e o número de medições. Vou criar aqui coeficientes. Então, vamos passar aqui coeficientes, o linear meio e o angular 1.2. Vamos fazer a correção para uma equação do primeiro grau, um ajuste. Vamos fazer aqui o set coef, que automaticamente vai invocar os coeficientes, certo? Então, vou passar aqui o ponteiro coefs, que possui os dados dos meus coeficientes, e aqui 2, que é o número de coeficientes. E eu vou pedir para imprimir os dados do sensor ajustado. Beleza? Um pequeno teste. Então vejam, a gente tem todas as características aqui da classe base e agora a gente adicionou características na classe derivada. Se a gente rodar o nosso código, a gente tem agora uma classe derivada com um conjunto de funcionalidades maior, toda essa parte de ajuste. E vejam, a gente teve aqui a impressão dos dados da classe base, né, daquele primeiro objeto, agora o sensor ajustado, já com os dados corrigidos. Né, ó, você olhar aqui, coeficiente 1.2 e meio. O primeiro dado é 10. Então 10 vezes 1.2, 12, mais meio, 12,5. Então o dado foi ajustado de acordo com o que a gente gostaria. E vejam que interessante, pessoal. Olha só, eu tive aqui destrutor da classe sensor com ajuste invocado. Então eu invoquei o destrutor da classe derivada e tem duas vezes o destrutor da classe base invocado. Por que isso? Eu tenho somente aqui um objeto da classe base. Por que eu tenho duas vezes o destrutor da classe base invocado? Um desses é de fato relativo ao objeto da classe base. Só que um desses destrutores aqui está relacionado com a classe derivada. Por quê? Porque a classe derivada tem todos os atributos e métodos da classe base. Então, para construir um objeto da classe derivada, eu invoco o construtor da base e invoco o construtor da derivada. E para destruir um objeto da classe derivada, eu destruo aqueles atributos, né, aquilo que é específico, mas eu também tenho que destruir aquilo que é genérico, relativo à classe base. Então, eu tenho aqui os dois destrutores invocados. Então, isso é bem interessante. Eu posso até, para confirmar isso aí, vou colocar aqui no sensor industrial, lá no destrutor, vou colocar o ID, para a gente ter certeza. Aqui, ó, ID
this getID. Vamos rodar de novo para ver? O que vai acontecer aqui então? Olha lá, eu tenho o destrutor da classe sensor industrial, que é a classe base, invocado com o ID da classe derivada. Depois com o ID da classe base. Veja, esse destrutor aqui, ó, eu destruí primeiro a classe derivada e depois ele automaticamente invoca também o destrutor da classe base. Isso garante consistência no meu código, porque na classe derivada eu destruo aquilo somente relativo à classe derivada. Na classe base eu destruo aquilo relativo à classe base. Beleza, pessoal? É mais um exemplo de reaproveitamento de código. Eu não preciso ficar reimplementando aquilo que já existe na classe base, a não ser que eu queira alguma modificação, como foi o caso do ler dados, que agora eu tenho que invocar o ajustar dados dentro do ler dados, então eu não posso aproveitar exatamente o da classe base, e o imprime dados, que eu vou imprimir, ao invés dos dados brutos, os dados ajustados. Beleza, pessoal? Então a gente viu aqui um exemplo de como a herança pode ser muito interessante para a gente aumentar o nível de funcionalidade de uma classe existente. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistirem esse vídeo.